Continuando aqui o estudo da uso capião especial, entramos agora, depois de ter visto os requisitos comuns, entramos agora nos requisitos específicos. E eu vou obedecer aquela mesma ordem ali, né? Nós tínhamos 183 da Constituição, 191 da Constituição, o 10 do Estatuto da Cidade e o 1240-A do Código Civil. Essa ordem aqui, essa ordem é uma ordem não só hierárquica, né, porque a Constituição fica acima, mas também uma ordem cronológica, né, que esse aqui é o primeiro, né, surgiu no tempo, a Constituição, 88, o Estatuto da Cidade é 2001 e o Código Civil entrou em vigor em 2003, tá bem? Então nós vamos pegar o primeiro aqui, que é o da Constituição Federal, o uso capião especial urbano, esse é o nome, né, uso capião especial urbano, está no artigo 183 da Constituição Federal, está no Estatuto da Cidade no artigo 9º e está no Código Civil no artigo 1240. Percebam, nós temos 3 dispositivos legais regulando a mesma uso capião, que é o uso capião urbano. Qual é a notícia ruim aqui? A notícia ruim é que há divergência entre os artigos, né? Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que há convergência entre os artigos. Então eu vou primeiro matar as convergências, vou comentar, porque aí eu comento uma coisa só para os 3, né? E eu vou começar pelos parágrafos. Então aqui eu cortei o caput, né? Porque as divergências estão mais no caput do que nos parágrafos, e vou destacar o que há em comum entre os parágrafos. No artigo 183 da Constituição diz assim: o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. A mesma coisa no parágrafo 1º do artigo 9º. O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. E o último, mesma coisa, 1240. Parágrafo 1º, o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos. A mesma coisa, repetido. Bueno, vamos explicar isso aqui. Esse cuidado que o legislador tem tido em relação a homem, mulher, ou independente do estado civil, primeiro que é para abranger todo e qualquer tipo de relação, né? Relação formal, casamento, relação informal, que seria a união estável, né? Abre a brecha também, né, para a família monoparental, né? E a outra questão também, que é um cuidado que normalmente se tem, é a questão que a mulher normalmente é mais cuidadosa com o patrimônio, o homem é mais relapso, né? E os juízes confiam mais nas mulheres. Então, às vezes, até por sentindo, de repente, que a relação pode não ser muito segura, né? Elas tendem a dar para a mulher por uma razão muito simples, que a mulher é que fica com os filhos, ela tem que ter onde morar, e o homem é que torra o patrimônio com droga, com prostituição, aquela coisa com bebida alcoólica, né? Então, ficou bem tranquilo aqui, né? Os dispositivos legais permitem que o juiz faça da forma como ele achar melhor, né? Basicamente é isso. Não só abrindo a porta para qualquer tipo de relação, né? Para qualquer tipo e tamanho de família, mas também abrindo essa possibilidade de privilegiar a mulher, se entender que assim fica mais seguro para a família como um todo. Pois bem, parágrafo 2º também, mesma coisa, mas ele reforça uma coisa que eu já vinha falando para vocês. O que diz o parágrafo 2º nos 3? Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. O direito de que trata esse artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Está dizendo o seguinte: como eu vinha dizendo já, uso capião especial não é para enriquecer. Tu não pode ficar a vida toda fazendo ação de uso capião especial. Tu só pode fazer uma vez na vida. Se tu fizer uma vez na vida e jogar fora o bem, e pode jogar, pode vender, por exemplo, não tem problema nenhum, tu não pode fazer mais. Mas e como é que eu provo que eu nunca fiz? De novo, a questão do ônus da prova. Essa prova aqui é uma prova muito mais válida para o proprietário do imóvel que está sendo usucapido se defender do que para o autor. Isso aqui não tem como fazer, né? Quer dizer, pode até ter. Vamos lá, eu poderia requerer uma certidão do Tribunal de Justiça para provar que eu não entrei com nenhuma ação judicial desde 1988, que seria o caso, né? Que é a primeira aqui, né? Que é o primeiro caso que poderia ter ocorrido.
Então, seria possível, não sei se existe essa possibilidade de pedir esse dado, né? O juiz poderia verificar, vai lá e digita lá no sistema, né, o TEMES lá, para ver se o cara já foi autor numa ação de uso capião especial. Não poderia, né? Mas é uma prova, repito, né, que está muito mais para o proprietário se defender do que para o autor fazer prova disso aqui. Mas é uma coincidência, todos eles também têm o mesmo dispositivo. Vamos agora ao caput, né? E as diferenças. Agora nós vamos ver as diferenças e nós temos uma pequena polêmica aqui. Então vamos começar pela Constituição Federal de 88. Nós estamos falando de uso capião especial urbano. O artigo 183 diz o seguinte: aquele que possuir como sua a área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando para sua moradia, adquirir o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Nós já falamos sobre tudo isso aqui. O 1240 é absolutamente copiou e colou. Aqui o 1240, aquele que possuir como sua área urbana de até 250, mesmíssima coisa, sem tirar nem pôr, papapá, tá? O mesmo texto, copiou, colou, é Ctrl+C, Ctrl+V. Bueno, qual é o diferentão? Aqui, tá aqui. Lá em 2001, o artigo 9º colocou o seguinte texto: aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até 250 metros quadrados. Qual é a diferença? Área ou edificação. Aqui é área, aqui é área, aqui é área ou edificação. Pois bem, agora, o que isso aqui, qual é o problema que criou? A primeira pergunta que vem descumpriu a Constituição? Ou seja, poderíamos alegar que esse artigo, por ter uma redação um pouquinho diferente, é inconstitucional? Não. Por quê? Porque, na verdade, foi entendido que esse trecho ele é regulamentador, né? Então, aquilo que regulamenta não afronta, não está se opondo. Ele reconhece que pode ser uma área urbana, mas acrescenta uma edificação, que não deixa de ser uma área urbana, só que é uma área construída. Certo? Então, é nesse sentido. Não há incompatibilidade, não há inconstitucionalidade. A outra pergunta relativa à vigência é: sim, professor, mas lá em 2003, ou seja, depois de 2001, veio o Código Civil e não repetiu a edificação, repetiu a Constituição, lá disse só área urbana. E aí também foi a mesma pergunta, tá? O Código Civil revogou o Estatuto da Cidade? Também foi entendido que não, certo? Não há incompatibilidade. Esse aqui acrescenta uma expressão, não cria uma incompatibilidade. Edificação não deixa de ser uma área, mas aqui, então, já visto que ele está em vigor, que eu quero destacar em primeiro lugar, então, não há nenhuma dúvida sobre a vigência desse dispositivo, ele vigora, né? Agora, o problema é a interpretação. Tá, e aí? E o que acrescentou essa edificação? Na verdade, a primeira grande discussão que surgiu em função disso aqui foi uma malandragem dos advogados, no sentido de querer fazer um uso capião de uma casa, ou seja, uma edificação que tivesse menos de 250 metros dentro de um terreno com mais de 250 metros. Então, olha aqui, ó, o limite é 250. Como diz que a área ou a edificação, então alguns advogados malandros diziam assim: não, senhor juiz, vamos fazer o seguinte, a gente renuncia ao excesso de área, né? A gente não quer toda a área, mas a gente faz questão de fazer uso capião de uma área de 250 metros quadrados que tem a edificação dentro. Foi uma malandragem, né? E aí que foi repelida pelos juízes. Por quê? Por uma razão muito simples. Uma edificação que seria uma casa de 250 metros quadrados não é uma casa, é uma mansão, né? 250 metros de área construída é uma barbaridade. Então, tu poderia fazer a uso capião de qualquer casa de até 250 metros quadrados, e o terreno tu abriria a mão. E aquela parte do terreno que excede? Eu não quero, né? E aí o interessante, né, da malandragem, que é tão desonesta a coisa, né? A malandragem é que eles colocavam assim: qual é a área que tu não quer, a área que excede essa que tu não quer? Do fundo, né? Imagina tu fazer isso.
Para quem é que vai ficar com aquela área do fundo? Qual é o interesse? Uma área que não tem acesso à via pública, né? Uma área encravada no fundo de um terreno, né? Então é ridículo, desonesto, absurdo. E aí os juízes, claro, tiveram que se virar mais do que bolacha em boca de véia, né? Como se diz, para sair dessa tentativa de malandragem. Mas saíram. Bueno, mas a porca torceu o rabo mesmo foi quando alguém, e eu não sei qual é o estado, mas eu sei que chegou essa discussão no STJ, quando alguém quis fazer uso capião de um apartamento. Apartamento, né? De um apartamento num condomínio, né? E aí a pessoa quis fazer uso capião. E aí esbarrou por quê? Porque, na verdade, a área urbana significa dizer um terreno. E o apartamento não é um terreno. Mas esse texto novo, com esta redação aqui, teria aberto a brecha para dizer, não, parem um pouquinho. Né? Mas qual é o problema? Por que não fazer a uso capião de um apartamento? Desde que ele não tenha mais de 250 metros quadrados. Hoje em dia, esses apartamentos mais populares mesmo, aí tem menos de 100 metros quadrados. Certo? 70 metros quadrados, 90 metros quadrados, é um apertamento, né? Quem mora nesses apartamentinhos pequenos sabe bem o que eu estou dizendo. 250 metros quadrados é uma mansão, como eu digo, para pessoas que moram em áreas de 70, 90 metros quadrados, que é os apartamentos populares de hoje, né? Então, né, houve essa tentativa, parou tudo, todo mundo começou a discutir e a discussão chegou ao STJ. Eu acho que ela não foi para o STF porque não é uma questão de constitucionalidade. Como eu falei, não há problema nenhuma na constitucionalidade. Então, hoje ainda há registro de, se tu procurar jurisprudência, tu vai achar jurisprudência que diz que não pode fazer uso capião especial de apartamento. Mas eu penso que já é dominante a posição. Eu tenho muito medo de dizer isso, né? Jurisprudência dominante. Né? A gente tem poucos dados, né? Muito pouca informação para estatística, né? Para saber qual é a tendência da jurisprudência. Mas eu me arrisco a dizer para vocês que a jurisprudência dominante hoje, referendada pelo STJ, é no sentido de que é sim possível fazer uso capião especial de apartamento. Pois bem, e aí chegamos agora na terceira e última interpretação referente a essa questão da edificação. Então vamos lá, só para nós organizarmos o pensamento. Primeira interpretação. Eu vou fazer de uma casa com menos de 250 metros dentro de um terreno com mais de 250 metros quadrados. Não, não pode. Isso aí não pode. Mas eu quero fazer a uso capião de um apartamento. Pode, certo? O STJ já referendou, é possível. E agora vem a terceira e última interpretação. Qual é a terceira e última? Então, para que esse texto aqui? Né? Se pode, é só para permitir que se faça uso capião em apartamento? Não, não é só para isso. A terceira interpretação diz respeito a uma situação inusitada. Quem falou sobre isso foi o desembargador aqui do nosso TJ do Rio Grande do Sul, aqui, Tupinambá Nascimento, se eu não me engano. Ele fez uma obra, um texto, um trabalho, né, um artigo, sei lá, eu li. Não era um livro dele, era de uma autora que citou ele. Ele interpretando esse artiguinho aqui. E aí ele disse assim: vamos imaginar que um imóvel que tenha menos de 250 metros quadrados, prestem atenção, menos, quer dizer, está dentro do critério legal, qualquer um, se encaixa em qualquer um deles, tem menos de 250 metros, um terreno com menos, mas que tenha uma edificação que tenha mais de 250 metros quadrados. Ué, como é que seria possível isso, professor? Então tá aqui, ó. Aqui eu peguei uma ilustração para mostrar para vocês. Uma oferta de uma imobiliária. 9 apartamentos, presta atenção, 9 apartamentos, certo? Num terreno de 5 por 25. Um terreno de 125 metros. Olha o tamanho da frente do terreno. Tem 5 metros da frente aqui, certo? Aqui deve ser 1 metro e pouco essa porta, e isso aqui também mais ou menos 1 metro. 4 metros aqui certo? De frente. E olha só, um edifício. Aí vamos lá, tá? Se são 9 apartamentos, vamos que seja, fazer um cálculo assim, generoso, né? Vamos botar 100 metros, 9 apartamentos de 100 metros. Então são 9 apartamentos de 100 metros, são 900 metros, certo? Quadrados de área construída dentro de um terreno que tem menos de 250. Eu poderia fazer uso capião especial disso aqui?
Essa é a dúvida. Eu poderia fazer uso capião de tudo isso aqui, uso capião especial, e aí o Tupinambá diz, não, o limite de 250 metros quadrados é para os dois. Nenhum dos dois pode ter mais de 250. Nem a área, nem a edificação. E aí ele bloqueou, e aí reforçando o mesmo argumento, a possibilidade de eu enriquecer, né, com o uso capião especial, fazendo, sei lá, o uso capião de uma mansão, né, de 3 andares, de 4 andares, que fique dentro de um terreno. Aqui também é outro, um terreno que deve ter 5 de frente aqui, certo? Olha aqui, 3 apartamentos aqui, deve ser 3 apartamentos no fundo, né? 6 apartamentos numa área pequenininha, né? Então aí tu diz, professor, mas isso aqui não tem 250 metros quadrados. Não tem, certamente não tem. Olha aqui, ó. Olha a dimensão disso aqui, né? Isso aqui deve ter o quê? 30 metros de fundo aqui no máximo, né? Vezes 5 são 150 metros aqui, né? E com 6 apartamentos, os carros aqui embaixo. Então, esclarecendo para vocês, só para vocês entenderem, que tu não pode usar esse uso capião para enriquecer, para fazer uso capião de mansão, para fazer uso capião de condomínio inteiro. Não dá, tá certo? Então, essa é a interpretação. Vamos de novo aqui só para frisar. Então, vamos lá. Área urbana é terreno, área urbana é terreno, área urbana. O que é edificação? Edificação é a construção. Bueno, nem a área, nem a edificação pode passar de 250. Entendido? Tá. A área é fácil. Terreno não pode ter mais de 250, é fácil. Tá aí a edificação. A edificação tu tem que fazer a soma dos metros. Então, se cada apartamento aqui tiver X metros, são 6 apartamentos, tu multiplica. Passou de 250, não pode. Tá? Porque mesmo que a área tenha menos, a edificação tem mais. O limite de 250 é para os dois, de área construída e de terreno. Muito bem. Agora vamos para os parágrafos que são divergentes. Aqui tem divergência nos parágrafos. Estamos ainda falando sobre o uso capião especial urbana, mesmo os artigos, tá? Vamos lá. O parágrafo 3º do artigo 183 da Constituição diz assim: os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Tá, tranquilo. É uma máxima que nós vamos estudar mais tarde. Por quê? Porque não é só esse uso capião aqui que fala, outros também falam. Então eu vou só citar para vocês, esse aqui é um texto que tem nesse e não tem nos outros aqui, tá? Não tem no Código Civil, não tem no Estatuto da Cidade, mas tá aqui, os imóveis públicos não serão, mas nós vamos, né, não serão adquiridos por uso capião, nós vamos estudar isso mais tarde. Bueno, esse aqui, de novo, né, o Estatuto da Cidade, além de falar na edificação aqui, né, ele traz essa bronca aqui. Qual é a bronca? Parágrafo 3º. Para os efeitos desse artigo, o herdeiro legítimo continua de pleno direito à posse do seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. Aqui é que está o problema. Desde que já resida no imóvel. Qual é o problema desse texto? Não há a menor dúvida, nós já estudamos esse capítulo, já passamos por essa matéria, que o herdeiro continua de pleno direito à posse do antecessor, tá bem? Então nós já sabemos disso, que a posse passa por herança. Mas aqui, nesse parágrafo, a passagem da posse por herança é condicionada ao fato de que o herdeiro resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. Então, só para botar assim uma situação concreta para vocês entenderem o perigo desse parágrafo, é só a gente fazer o raciocínio de uma pessoa, por exemplo, que tenha como único bem seu uma casa, tá? E que é um velhinho, né? Imagine um velhinho ou um casal de velhinhos numa casa morando com o filho caçula. O filho caçula lá tem 20 anos, tá certo? Tem mais, sei lá, 3 ou 4 filhos, né? Os 3 ou 4 filhos são maiores, casados, já não moram mais com os pais, está morando só o filho caçula. Pois bem, os velhos morrem, certo? E o filho caçula fica lá na casa, né? E aí fica a pergunta, ele pode fazer, vamos que os velhos fosse possuidor, né? Não fosse proprietários, né? Fossem possuidores, teriam o direito de uso capião, né? A pergunta é, só o filho mais jovem, só o caçula que morava com eles é que vai herdar? Essa é a questão, tá bem? Bueno, aí essa vigência aqui, não esqueçam, né? Ela entrou em vigor em 2001, não vou me lembrar bem qual é o período do ano de 2001, mas não interessa, né? Já faz tanto tempo. E aí, 2 anos depois, entrou o Código Civil em 2003, lá, não fala nada sobre isso aqui, tá? No artigo 9º, mas tem uma norma genérica aqui, ó. Então, aqui está
o artigo 9º com o texto, eu repeti aqui, mas o Código Civil de 2003, 2 anos depois, lá no artigo 1243, diz assim, ó, que a gente não estudou ainda, isso aqui é uso capião. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes. Quais são os artigos antecedentes, professor? Ué, acabamos de ver aqui, ó, 1240, tá? Que é o mesmo uso capião aqui, ó, tá? Então, 1243, os artigos anteriores são os artigos referentes ao uso capião, desde o extraordinário até o último ali, tá? Então, o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores. A regra geral que nós já vimos lá do 1207, que eu botei aqui, ó. O sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor, e ao sucessor singular é facultado unir a sua posse para os efeitos legais. A lavanderia da posse. Para quem lembra ainda, eu já expliquei para vocês, foi assunto da prova também, né? Então, olha aqui. Então, aqui diz que tu pode acrescentar a posse, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do 1242, com justo título e boa-fé, que é o uso capião ordinário. Tá? É isso que diz aqui. Então, essa história de dizer que o herdeiro só vai receber a posse se já residisse no imóvel, com todo respeito ao legislador, ao autor do Estatuto da Cidade, está revogado, tá bem? E aqui é revogado mesmo, porque aqui há uma incompatibilidade. Qual a incompatibilidade, professor? Entre o parágrafo 3º do artigo 9º e o 1243 e o 1207 do Código Civil, que entrou em 2013, então aqui é incompatível, tá? Esse aqui está revogado. Deixa eu só voltar aqui, né? Voltando naquela questão. Aqui não é incompatível, tá? O texto é diferente, mas não há incompatibilidade. Por quê? Porque a edificação complementa, não entra em conflito, ele acrescenta, tá? Por isso que não há incompatibilidade, nem com a Constituição, nem com o Código Civil, tá bem? Agora aqui não. Aqui entra em incompatibilidade. E se é incompatível, está revogado. Tacitamente revogado. Não é uma revogação expressa. Se tu quiser botar no teu, pega aí no teu Vadimeco, no teu código, lá no parágrafo 3º do artigo 9º do Estatuto da Cidade, pode botar ali um risquinho, está revogado, tá? Talvez não tenha saída na decisão judicial nesse sentido, mas é incompatível, não tem como, é ridículo. Essa exigência aqui é ridícula, tá? Absolutamente ilegal. Não tem como dizer que a posse só vai passar para quem mora junto. E se não mora ninguém junto? Para pensar. E se não mora ninguém junto? E aí, vai ficar o quê? Vai ficar para ninguém o direito? Ridículo, absurdo. Né? Então o critério foi muito infeliz do legislador. Ficamos por aqui hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima.